Sermão do Monte, capítulo 46, parte 4. A trave e o argueiro. É como se Paulo estivesse dizendo que estamos provando, através do nosso juízo acerca de outras pessoas, que sabemos o que é certo. E assim sendo, se não praticarmos aquilo que é certo, estaremos condenando a nós mesmos. Todavia, quiçá a mais clara afirmação sobre esse tema nos tenha sido dada no trecho de Tiago, capítulo 3, versículo 1, um versículo que se reveste de vital importância, mas que é frequentemente ignorado porque muitos crentes não gostam da epístola de Tiago, imaginando que ela não ensina a justificação exclusivamente pela fé. Eis como Tiago coloca essa questão particular. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Em outras palavras, se você considerar-se autoridade, se você fizer-se mestre e agir como mestre e autoridade, lembre-se de que será julgado segundo a medida de sua própria autoridade, mediante a mesma reivindicação que fizer a seu respeito. Assim você será julgado pelo Senhor. Você costuma apresentar-se como uma autoridade? Pois muito bem, esse será o próprio critério a ser aplicado por ocasião de seu julgamento. Nosso Senhor deixou esse ponto perfeitamente claro nas palavras que ora consideramos. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que viverdes medido, vos medirão também. Essa é uma das mais alarmantes assertivas da Bíblia inteira. Porventura, eu assevero possuir um excepcional conhecimento das Escrituras? Se assim afirmo, então serei julgado nos termos do conhecimento que afirmo possuir. Assevero que sou um servo de Deus que realmente conhece essas coisas? Então não poderei ficar surpreendido se tiver de ser punido com muitos açoites. Deveríamos usar da máxima cautela, assim sendo, sobre como nos exprimimos. Se nos pusermos a julgar a outros, não teremos qualquer direito de nos queixarmos se formos julgados mediante esse mesmo padrão. Isso é algo perfeitamente justo e equitativo, e não temos qualquer motivo de queixa. Afirmamos possuir esse conhecimento, mas se realmente temos esse conhecimento, então cumpre-nos viver à altura dele. Mediante as reivindicações que fizer é que serei julgado. Portanto, se eu for moderado na minha aquilatação sobre outras pessoas e suas vidas, esse mesmo padrão moderado será empregado a meu respeito, e não terei qualquer razão para queixar-me disso. E se eu chegar a queixar-me desse tipo de tratamento, a resposta que terei de ouvir será esta: se você se sentiu apto para exercer julgamento sobre o seu próximo, por que você não o exerceu em seu próprio caso? Esse é um pensamento muito surpreendente e assustador. Desconheço qualquer outro motivo que nos faça deter tão eficazmente da prática pecaminosa de condenar o próximo, e de horrenda e distorcida atitude que se deleita em agir dessa forma. Por sua vez, esse aspecto nos leva à última razão suprida por nosso Senhor. Ele a exprime nos versículos 3 a 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu?
hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porventura, já ouve palavras tão sarcásticas como essas? Porventura, já houve mais perfeito exemplo de ironia? Quão ricamente merecemos esse sarcasmo, essa ironia? Poderíamos sumariar esse argumento de Cristo sob a forma de um certo número de princípios. Nosso Senhor ensina-nos aqui que a terceira razão para não exercermos juízo contra outros é que somos incapazes de julgar como é devido. Não podemos mesmo fazê-lo. Por isso mesmo, visto não podermos julgar apropriadamente, nem ao menos deveríamos tentar julgar. Jesus esclareceu que nosso espírito é tal que não estamos autorizados a julgar. Não somente devemos-nos lembrar que nós mesmos seremos julgados e que nós mesmos determinamos os padrões desse julgamento, mas ele também acrescenta, por assim dizer, parem por um momento, vocês não são capazes de julgar, porquanto ainda não estão preparados para tanto. O Senhor Jesus prova a sua contenção da maneira que se segue. Em primeiro lugar, ele salienta que o nosso intuito não é a retidão e nem o reto juízo de maneira nenhuma, pois se essa fosse realmente a nossa intenção, haveríamos de julgar, antes de tudo, a nós mesmos. Gostamos de convencer-nos a nós mesmos de que estamos realmente interessados pela verdade e pela justiça, e de que esse é o nosso interesse exclusivo. Asseveramos que não queremos ser injustos com as pessoas, que não queremos criticá-las destrutivamente, que estamos preocupados somente com a verdade. Mas nosso Senhor, por assim dizer, assevera: se vocês estão de fato preocupados com a verdade, então deveriam julgar a si mesmos. Não obstante, vocês nunca julgam a si mesmos. E disso se conclui que vocês, na realidade, não estão interessados na verdade. Eis um argumento justo. Se um homem afirma que o seu único interesse é a justiça e a verdade, e que absolutamente não está visando personalidades, então ele será tão crítico de si mesmo quanto de seus semelhantes. O artista verdadeiramente grande é sempre o mais severo crítico de si mesmo. Não importa qual seja a sua atividade na vida, se é o canto, ou o teatro, ou a pintura, ou qualquer outra coisa, a verdade é que todo o artista autêntico critica a si próprio com tanta severidade como critica a obra alheia, e talvez ainda mais, porquanto dispõe de um padrão objetivo. Mas então estamos muito interessados pela retidão e pela verdade, pois de outra sorte jamais pouparíamos a nós mesmos, ao mesmo tempo em que nos pomos a criticar exclusivamente aos outros. Essa foi a primeira declaração. Entretanto, podemos avançar mais um passo, asseverando que Jesus também mostrou que as pessoas que assim fazem não se interessam por princípios, mas tão somente em alvejar pessoas. O espírito hipercrítico, conforme já vimos, é uma atitude que se interessa por personalidades e não por princípios. Essa é a dificuldade que envolve a muitos de nós quanto a essa questão. Na verdade, estamos interessados em atingir a pessoa a quem estamos criticando e não em comentar sobre algum tema ou princípio em particular.